Outro dia fizeram um estudo aí, que eu já falo disso há muito tempo, né? De como os jogadores brasileiros estão cada vez com uma idade menor saindo do auge. Cada vez estoura mais cedo, né? O do Ronaldinho, do Neymar, do Adriano. Esses caras eram para ter jogado mais Copas. O Neymar ainda vai jogar, se Deus quiser. Mas Adriano, Ronaldinho. Eu trabalhei com o Ronaldinho em 2011 no Flamengo, né? O meu papo nele, na cabeça dele, eu tinha uma intimidade legal com ele. É a Copa de 2014, Copa de 2014. E eu via que aquilo era o que motivava ele, né? Só que os caras não estão dispostos a sofrer mais. Já Porque sofreram muito. sofreram desde 11 anos de idade, 12. E às vezes as pessoas olham o Neymar lá ganhando trilhões, né? Aí fala, pô, sacanagem, não sei o que e tal. Só que esquecem que o garoto sofreu lá desde 10 anos de idade, 9 anos de idade, que tem muita coisa. Quando as pessoas falam mal desses caras tops na minha frente, eu sempre discuto, cara. Porque esses caras tops são 1%. O que aparece na TV é 1%. Eles acham que é todo mundo, só que não é.